Olá, tudo bem? Eu sou a Patrícia Marinho e eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre o Egito, a pedido da minha super querida amiga Analice, que é amiga, desde antes de vocês existirem, sabe? Sabe o que acontece? Eu adoro história. Eu acho que eu peguei isso da minha mãe. Para quem não me conhece, nunca me viu aí passando por Quissamã, a minha mãe mora em Quissamã, é a dona Leninha do Espaço Cultural e ela adora história. Boa tarde, bem-vindos ao Espaço Cultural José Carlos Barcelos. Eu também adoro história, eu adoro viajar, eu já viajei para mais de 20 países e o Egito, que eu fui em 2001, foi um dos lugares mais marcantes que eu fui, tanto que, esse tempo todo depois, eu tô aqui para contar para vocês 10 fatos, 10 curiosidades sobre o Egito que eu aprendi na minha viagem e que eu queria compartilhar com vocês para ajudar aí nos estudos dessa cultura tão rica, tão encantadora que é a egípcia, tá bom? Então, olha só, vou começar falando o primeiro fato, a primeira curiosidade. Vocês sabiam, já ouviram falar de um faraó chamado Tutancâmon? Já ouviram falar dele? Ainda não? Se ouviram, é porque se fala muito dele por causa dos tesouros do Tutancâmon. Só que, gente, os tesouros do Tutancâmon, que são incríveis, estão lá no Museu do Cairo, que foi o primeiro lugar que eu fui visitar. Essa aqui, era uma máscara de ouro do Tutancâmon. Ele foi, na verdade, um faraó zico. Sabe por que ele foi um faraó zico? Porque ele só reinou de quando ele tinha 9 anos. Olha isso, ele começou o reinado dele como faraó, que é a principal liderança do Egito antigo, era o nome, né, da principal liderança, como se fosse o presidente, que manda em tudo, só que é meio Deus também, sabe, manda em tudo, era o faraó. O faraó, o Tutancâmon, começou o reinado dele aos 9 anos, e ele morreu aos 18, então ele teve um reinado só de 9 anos. Mas por que ele é famoso? Porque ele teve a tumba dele, todos os reis, vamos lá, todos os faraós, se acreditava no Egito Antigo que quando a gente morria, a gente ia para uma outra vida e a gente ia precisar do nosso corpo nessa outra vida e também de riquezas que a gente levava da nossa vida atual. Então era por isso que tinha a técnica de fazer as múmias, sabe? As múmias egípcias. Você sabe o que é uma múmia? Quando os faraós e os egípcios mais ricos morriam, o corpo era preparado para ser conservado o maior tempo possível. Eles o limpavam e perfumavam e o enrolavam em faixas. Depois deste processo, introduziam os corpos em luxuosos sarcófagos. Como acreditavam na vida após a morte, colocavam móveis, comidas e outros objetos junto com os corpos que podiam ser úteis para os defuntos no além-mundo. Então elas existem porque se acreditava que a alma da pessoa que morreu precisava de um corpo, então lá ia o corpo junto com ela. E também muita riqueza. E aí eles eram enterrados em túmulos, em tumbas, que ficavam cheios de riquezas e de coisas que se achava que o faraó ia precisar na outra vida. O Tutancâmon foi o único faraó cujo túmulo foi achado intacto. Então quando as pessoas abriram, quando os descobridores acharam o túmulo dele, o que aconteceu? Eu acho que tem uma fotografia aqui do túmulo dele. O que aconteceu? O tesouro estava todo lá. E aí, tudo que eu tô folheando aqui rapidinho, mas que vocês podem pesquisar mais na internet e tal, que são os tesouros desse túmulo, estavam intactos, então foi muito... achei uma foto. Tá vendo aqui? Dá pra ver que são pequenos quartos, tá vendo? Esses quartos aqui eram 3 quartos, mais ou menos, que foram achados cheios de tesouro.
quando o faraó chegava no poder, ele já começava a escavar lá, mandava os escravos deles todos lá escavar o túmulo. Aliás, eu nem sei se era escravagista. Bom ponto. Vamos perguntar depois para a Analice se ela sabe se o regime de trabalho lá era realmente escravagista ou não. Hollywood errou. Um dos grandes mitos do Egito é que as pirâmides foram construídas por escravos, forçados a puxar enormes cargas enquanto eram açoitados por cruéis capatazes dos faraós. Na realidade, elas foram construídas por trabalhadores livres, o que torna o feito de Snéfero ainda mais incrível. Snéfero teve que organizar e pagar milhares de trabalhadores por décadas para construir suas pirâmides. E aí, o que acontece? Assim que ele subia no poder, já começava a cavar. Então, um Ramsés, por exemplo, que foi um faraó que reinou por 67 anos, tinha um túmulo gigante, porque dava para cavar muita coisa. Já o nosso querido Tutancâmon, que só viveu de 9 aos 18, tinha só esses quartinhos que eu mostrei para vocês. Então, ele foi um faraó pouco expressivo para a cultura egípcia como um todo. Mas ele é muito importante para a gente, porque o túmulo dele estava intocado. Foram lá, os arqueólogos descobriram, pegaram todas essas riquezas, trouxeram. E aí, se você vai no Museu do Cairo, que é onde eu trouxe isso aqui, você vê várias das coisas que foram descobertas lá e vê coisas impressionantes. Por exemplo, vocês sabiam que ele viajava de um lado para o outro com uma cama dobrável? Porque, né, o faraó, aquele poderoso, tinha que dormir bem. E essa cama dobrável já tinha, sabe assim, dobradiça de ferro, que abre e fecha? Então isso já tinha sido inventado, gente, 2000 anos antes de Cristo. Também tinha lá nas riquezas dele um guarda-sol, uma coisa que abria e fechava. Então pensa que a gente está falando de uma cultura que 2.500 anos antes de Cristo já conseguia fazer coisas maravilhosas, incríveis, como ter uma cama dobrável e ter um guarda-sol, coisas que a gente usa e vê ainda hoje em dia. Por falar em ficar impressionado com as coisas incríveis que tem no Egito, além do faraó do Tutancâmon, então, que foi onde eu fui pela primeira vez, eu vou contar mais ou menos as coisas na ordem que eu visitei, tá bom? Segunda coisa, talvez a mais famosa do Egito, são as pirâmides. Gente, olha só euzinha aqui do lado da pirâmide. É impressionante. Primeiro que a pirâmide fica grudada na cidade. Você acha que a pirâmide está lá no meio do deserto? E não. Tem deserto para um lado, mas você vai no Cairo, você consegue ver a pirâmide logo ali, sabe? Tipo, logo ali, que nem mais perto que Machadinha. Você consegue ver a pirâmide, sabe? Então, só que além dela ser pertinho, ela é, gente, gigantesca. Tá vendo essa foto? Agora eu vou mostrar pra vocês eu sentada numa das pedras. Olha o tamanho disso, gente. A pirâmide tinha 140 metros de altura, a maior delas. E cada uma pedrinha dessa aqui, ó, pesava 2,5 toneladas. São 2.500 quilos. Tem noção disso? E elas foram construídas 2.500 anos antes de Cristo. Então eles já tinham capacidade. Olha que cultura incrível. Que 2.500 anos antes de Cristo tinha tecnologia suficiente, processo suficiente para construir um treco deste tamanho. Até com uma escadinha aqui, ó, que a gente... Esse é meu marido, tá, gente? Uma escadinha que a gente usa para subir. Com pedras de 2,5 toneladas. Esta obra-prima arquitetônica foi erguida por volta de 2.560 anos antes de Cristo no Planalto de Gizé. Isso fica nos subúrbios de onde fica a cidade do Cairo atualmente. Ela foi a primeira das 3 pirâmides construídas na área que compunha a chamada necrópole dos antigos faraós. A Grande Pirâmide foi concebida como uma tumba para Khufu, a quem você provavelmente conhece como Quéops. Apenas observe suas proporções. Originalmente, ela tinha cerca de 146 metros de altura, enquanto as laterais de sua base tinham mais de 230 metros de largura. Este monumento gigante foi o resultado de um trabalho literalmente enorme, que levou cerca de 20 anos para ser concluído. Era composto por cerca de 2.300.000 de blocos de pedra e cada um deles tinha um peso médio de mais de 2 toneladas. De fato, essas lajes variavam em tamanho e material.
Por exemplo, a seção principal, a Câmara do Rei, foi construída com enormes pedaços de granito vermelho. E quero dizer enorme porque alguns deles pesavam até 80 toneladas. Eles eram tão pesados que podiam suportar a pressão dos compartimentos superiores. Quanto à câmara em si, é onde fica o sarcófago do faraó Khufu, que, por sinal, também foi feito dessa rocha notavelmente sólida. Mas os principais materiais usados durante a construção foram diferentes tipos de calcário. A cobertura exterior que você pode ver hoje em dia foi feita com calcário escuro, que tinha uma cor de enferrujado e era considerado de menor qualidade. Além disso, os tijolos escolhidos para essa camada eram robustos e de forma bastante irregular. Não tem como o local de enterro de qualquer soberano que se preze se parecer com isso. Se você também está confuso, espere, há uma explicação realmente razoável. Essas longas fileiras de lajes irregulares, que se assemelham a pirâmides escalonadas, em vez das habituais, eram na verdade o revestimento interno ou o núcleo. Talvez não devêssemos vê-lo. Eu sei que é difícil de acreditar, mas nos tempos antigos, a cripta era fascinantemente branca. Na verdade, ela era revestida com calcário branco brilhante. Foi isso que inicialmente formou a camada externa da pirâmide. Só posso imaginar como isso brilhava à luz do sol ou sob a lua. Desta forma, o santuário podia ser visto a quilômetros de distância. As pirâmides, para quem não sabe, elas foram construídas para servirem de túmulo para os faraós. Então, existem 3 pirâmides que estão lá inteirinhas. A pirâmide de Quéops, Quéfren e Miquerinos, que foram 3 faraós de 2.500 anos antes de Cristo. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas, era tão visível, todo mundo sabia que ali tinha um túmulo e, portanto, tinha riqueza, né? E o que acontecia? Os túmulos eram assaltados. Então, os faraós, depois deles, perceberam que não era muito inteligente deixar lá um sinal gigante dizendo: ei, eu morri aqui, minhas riquezas estão todas aqui. E aí eles deixaram de fazer os túmulos e os faraós seguintes, de fazer as pirâmides, e os faraós seguintes foram fazer túmulos, né, tumbas cavadas no chão, num lugar chamado Vale dos Reis ou Vale das Rainhas, onde, aí eu vou fazer uma piada, gente, isso aqui é o Vale das Rainhas. Eu, flamenguista rubro-negra que sou, eis que eu vejo uma pessoa andando com a camisa do Flamengo lá no Egito. A gente tá em todos os lugares, né, minha gente? Mas, ó, isso aqui, ó, é o Vale das Rainhas. É o lugar, e o Vale dos Reis é bem parecido. É um lugar, assim, cheio de morros, que eles escavavam aqui por dentro, e aí os faraós eram enterrados lá. Nenhuma dos túmulos que foram feitos desse jeito chegaram aos nossos tempos, todos eles foram saqueados ao longo do tempo, então a gente consegue entrar, visitar, mas não ficaram muitos tesouros lá não, tá? A curiosidade número 4, eu vou falar sobre a tecnologia deles, tem a ver com a esfinge, que é isso aqui, que foi construída para proteger, como se fosse um cachorro pronto para atacar, um leão, né? Pronto para atacar quem atacasse as pirâmides, era uma forma de proteção das pirâmides. Aí a esfinge tem toda uma figura lá na mitologia. Mas essa esfinge, ela pode falar, ela tem um pouquinho, tipo, eu fui, né? Ela é um pouquinho menor do que eu achava que era, né? Mas é bem legal. Quando você vai ver a esfinge, o que acontece? Você passa por um lugar que é um templo que tem essa parede aqui. Aí vocês estão vendo a minha cara, assim? O que é isso, gente? Essa parede aqui, ela é feita de granito rosa, tá? Vocês não vão conseguir ver direito porque a foto tá pequena, mas é uma parede que o granito rosa, ele tá fazendo assim, ó. Ele faz dobras, ele faz 7 dobras, sabe? Pra poder revestir a parede. Então agora parem e pensa comigo. O granito rosa vinha de uma mina de granito rosa que fica em Assuã. Assuã é uma cidade 1.700 quilômetros rio acima do Cairo. Então você vai lá para Assuã e você desce 1.700 quilômetros pelo rio Nilo e você chega no Cairo. Esse granito que está lá no Cairo, cortado em 7 pedaços, veio lá de Assuã. Então você imagina o seguinte, 2.500 anos antes de Cristo, os caras já tinham um arquiteto que conseguia fazer um desenho, um projeto, que fulaninho lá em Assuã conseguia cortar o granito no formato certo. Ele vinha de barco lá de Assuã e chegava aqui. Eu, não sei quanto a vocês, mas eu quando vi essa história fiquei impressionadíssima com a tecnologia disponível. E aí, sabe como é que eles faziam para cortar o granito? Isso aqui, gente, é o lugar onde a gente ainda consegue ver como que eles conseguiam tirar o granito.
Eles faziam esses buracos aqui, ó, usando o material pontudo como uma própria rocha. Depois eles colocavam estacas de madeira. Aí depois eles colocavam água, a água incha a madeira e aí é assim que eles quebravam o granito e faziam tudo desse jeito, a ponto de navegar rio acima e chegar lá na esfinge. É ou não é para ficar espantado com a tecnologia, com o avanço que já existia naquela época, né? Veja bem, o calcário escuro e amarelado das estruturas internas foi extraído ali, na região do Planalto, apenas a centenas de metros ao sul do próprio monumento. Mas as finas pedras brancas realmente valorizadas vieram de muito longe. Elas foram extraídas em Tura, localizada na margem oposta do Nilo, a cerca de 13 quilômetros da necrópole. E lembra do granito usado na Câmara do Rei? Ele foi trazido de uma pedreira ainda mais distante, em Assuan, que fica a mais de 800 quilômetros de distância. Então, como os antigos egípcios foram capazes de transportar cargas tão volumosas por distâncias tão longas? Especialmente considerando que eles não tinham aviões, trens modernos ou veículos com rodas adequados. Claro, há muitas teorias sobre isso. É provável que os trabalhadores colocassem as pedras em trenós de madeira para movê-las para mais perto do local da construção. Cientistas da Universidade de Amsterdã descobriram que para arrastar o trenó sobre a areia, eles derramavam um pouco de água na frente dele. O grão úmido é muito mais duro que o seco, o que diminui bastante o atrito e permite reduzir pela metade a força de tração necessária. Mas antes de transportar a carga assim, eles a enviavam pelo Nilo por barcos. Hoje, o rio corre a alguns quilômetros de Gizé. O arqueólogo americano Mark Lerner descobriu que, graças a uma técnica curiosa, as barcaças antigas podiam se aproximar das pirâmides muito mais facilmente do que agora. Os egípcios provavelmente mudaram a paisagem daquele lugar, cavando canais que ligavam o Nilo ao Planalto. Ele também encontrou os restos de um porto antigo perto da necrópole. A minha curiosidade, dica número 5, é sobre o Rio Nilo. Gente, eu sobrevoei de avião o Rio Nilo. Deixa eu ver se eu acho aqui a foto do Rio Nilo. Né? Eu não tô achando. Achei, olha aqui. Isso aqui é do alto do avião. Vocês estão vendo uma parte em azul? É o rio, tá? Em verde é onde a irrigação do rio chega e consegue, então, deixar onde tem agricultura. Pra cá e pra cá, gente, é areia. Vou ficar mais longe que eu acho que vocês veem melhor. Deserto, deserto, deserto. Então, o Egito é um grande deserto com uma faixa de verde que existe ao redor, nas margens do Rio Nilo, tá? Quando você chega lá no Rio Nilo mesmo, ó, esse aqui é o Rio Nilo, essa aqui sou eu, em pleno luxo, poder e glória, me achando a rainha da cocada preta, porque eu tava lá vendo o Rio Nilo. E é assim, ó, areia, 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 areia. Além de ser um dos mais extensos rios do mundo, é também um dos mais famosos, pois foi em suas margens que se formou a sociedade egípcia. Embora não chova na planície do Nilo, as chuvas que caem na cabeceira do rio aumentam o volume de suas águas, que se esparramam ao longo das margens, depositando sedimentos que tornam o solo do deserto muito fértil. Foi graças à fertilidade provocada pelas enchentes que a sociedade egípcia pôde se desenvolver numa das regiões mais áridas do mundo. Daí a frase de Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo. Justiça seja feita. Foi o povo que lá vivia que fez tudo o que a sociedade egípcia deixou, e não o rio. Mas é verdade também que a vida desse povo acontecia em volta do rio. Foi graças ao Nilo que a agricultura tornou-se a principal atividade econômica do Egito Antigo, e o ciclo do rio passou a regular a vida dos camponeses. Na época das cheias, a população orava e festejava a inundação dos campos às margens do Nilo. Nesse período, os camponeses eram convocados pelos faraós para construir as grandes obras do Estado. Em setembro, assim que as águas baixavam, os camponeses aproveitavam o humus, a lama fértil que o Nilo deixava em suas margens, para arar a terra e semear os grãos. Em março, tinha início a colheita que devia terminar antes do auge do verão, em junho.
E tinha uma coisa curiosa, eu tô falando o tempo inteiro, eu tô tentando chamar a atenção, espero que vocês percebam, de coisas muito interessantes que essa cultura fazia há tanto tempo antes da gente existir. Então, por exemplo, eles tinham lá um método para saber quanto as pessoas iam pagar de imposto, que era o seguinte: na beira do rio, tinha alguns lugares onde tinha uma espécie de túnel e que, quando chovia muito, o rio enchia e aí a água subia e chegava num determinado número na parede desse túnel. Dependendo da altura da parede em que a água chegava, os coletadores de impostos cobravam mais ou menos impostos. Por quê? Se a água estivesse alta, é sinal de que tinha chovido muito e aí ia ter uma boa colheita e então podia pagar mais imposto. Já se a marca da água estivesse baixa, é sinal de que não tinha chovido tanto e, portanto, os impostos naquele ano seriam menores. Olha que coisa! Imposto proporcional ao potencial de resultado da produção por conta da chuva do ano. Não é muito moderno? Os egípcios também inventaram um ano de 365 dias. Tem muita coisa que vem dessa cultura, ela é muito impressionante. E aí, quando você chegar lá em Assuã, além de visitar a barragem de Assuã, que é uma fonte de energia importante, e ter visto a mina de granito rosa, lá tem um templo, que é esse templo aqui, meu marido de novo, no Rio Nilo, bem do ladinho do rio, chamado Templo de Philae. E esse templo aqui, que era gigante, olha o tamanho desse templo, ele foi todo transportado de um lugar para o outro, porque ele ficava mais baixo. Quando construíram a barragem de Assuã, ele ia ser inundado, e para preservar um monumento histórico tão importante, eles então transportaram para um outro lugar em segurança mais alto, para que não sumisse esse templo, que é dedicado a de Philae, significa que ele é dedicado à deusa Ísis. Então você imagina o que tem de história nessas paredes e que elas iam embora. O que eu achei de muito curioso no templo de Ísis, que é o templo de Philae, é que lá dá para você ver uma coisa que foi como a cultura egípcia, que idolatrava vários deuses, ela politeísta, né? Ísis era um deles, daqui a pouco eu vou falar de um outro, teve uma determinada época de dominação cristã, e aí esse templo, ele estava meio coberto, tinha uma parte de areia, uma parte aberta, e aí os cristãos chegando lá, o que eles fizeram? Essa parte aqui estava coberta, tá? Imagina que tá aqui tudo coberto de areia. Aqui, ó, acho que dá pra ver, deixa eu ver de um jeito que dê pra ver. Eles iam lá e quebravam a parede para tentar tirar a história da parede. Então, aqui é o lado que está coberto, você vê o direitinho. Aqui não. E aqui, por que é tirar a história da parede? Tem uma coisa muito interessante da cultura egípcia, que já vai ser, então, uma outra dica, que são os hieroglifos. Hieróglifos, que é a língua, né? A forma de escrita que eles tinham, que era isso aqui, ó. Era feita de figuras. Esse aqui, por exemplo, é o deus Horus, que é o deus falcão. Então, todo lugar que você vai, todo templo que você vai, ele tá cheio de hieroglifos, porque era assim que as pessoas contavam a história do lugar. Olha aqui meu marido de novo, numa parede cheia de hieroglifos. Eu passei 8 dias no Egito, no final já consegui identificar alguns desses hieroglifos. Isso aqui era um faraó, porque ele tá dentro de um cartucho, porque ele tá fechado, se tá fechado assim é sinal de que era um faraó, agora não lembro qual era. Mas aí com isso, gente, se você sabe ler os hieroglifos, uma peculiaridade da cultura egípcia é que como as paredes estão cheias disso aqui, você consegue ler a história tá lá, desde que não tivessem vindo cristãos e outras civilizações para tentar destruir, mas eles só destruíram uma parte, não destruíram tudo. Então você vê a história de 2.500 anos sendo contada, né? É muito importante. E eu vou mostrar para vocês um outro templo, um outro exemplo, que é um templo dedicado ao rei Falcão. Esse aqui, ó, é a estátua, eles tinham muita estátua dos deuses. Então, o templo do deus Horus, o templo de Horus, era dedicado ao Falcão, que é esse deus aqui, a estátua, e aí ele era todo cheio de hieroglifos e histórias sobre o deus Falcão. Cada templo era dedicado a alguém. Só que tinha uma coisa interessante que era o seguinte: quando você vai descendo o rio, do lado leste, se você acha um templo do lado leste, que é onde o sol nasce, é sinal de que é um templo dedicado a um deus. Então eu fui lá a vários templos. Eu fui no templo de Luxor, no templo de Karnak, que eu vou falar daqui a pouquinho, templo de Horus, templo de Sobek, templo de Philae. Todos eles são sempre do lado direito do rio, que é onde o sol nasce. Porque eles acreditavam que o lado que o sol nasce é o lado, então, da divindade.
todo templo que você achar na margem esquerda do rio, que é o lado oeste, que é onde o sol se põe, eram os templos dedicados às pessoas, aos faraós, a quem era mortal. Então, o cemitério, todo mundo que morria era enterrado do lado esquerdo do rio. Então, você percebe que o tempo inteiro, quando você vai no Egito, você vê simbolismos e coisas que ajudam a explicar essa cultura em qualquer lugar que você vai, até se você está de um lado e do outro do rio, o que isso significa. Do lado do lado esquerdo do rio, que é o lado das pessoas vivas, um exemplo, que já é uma outra curiosidade, e eu já estou acabando, é esse aqui, ó. É o templo, um outro templo que fica então do lado esquerdo, porque é do lado de uma pessoa viva, um templo dedicado a Hatshepsut. Hatshepsut. Sabe quem foi Hatshepsut? Foi a primeira mulher líder de um país na história. Ela foi uma faraona no Egito. Então eu tive o privilégio de conhecer o templo que foi dedicada à primeira mulher a fazer diferença. Viva nós, mulheres! Isso foi 1500 anos antes de Cristo, o que mostra mais um pouquinho do quanto essa civilização foi muito impressionante, porque até ter essa questão de ter uma mulher como faraó, depois teve a Cleópatra e tal, aconteceu e tem um templo dedicado a ela para contar essa história. Aí, ó, tem mais uma coisinha só para mostrar para vocês, que é, para terminar, os últimos templos que eu fui, que é o templo de Luxor e de Karnak, que é um templo, que é o maior templo que tem lá hoje, atualmente ainda existente, né? Dá uma olhada só num pedacinho do templo. Olha a minha cara, assim, tipo, tudo no Egito me espantava, minha gente. Só pra vocês terem uma ideia, tinha uma sala lá nesse templo com 135 coluninhas dessas. Olha o meu tamaninho do lado da coluna. 135 colunas dessa aqui, elas chegavam a ter 23 metros de altura. O templo de Karnak e Luxor também foi construído pelos faraós. Eles foram feitos 1500 anos antes de Cristo para o deus Amon, que era o deus mais todo-poderoso. Só que sabe o que eu queria comentar com vocês, além de falar que tem mais um templo, blá, 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 blá? É que, gente, esse tipo de lugar aqui, tá vendo o tamanho, né? Vocês viram, né? Vocês acreditam que só os faraós e os sacerdotes podiam entrar no templo? Ele era tão sagrado que só o faraó podia pisar. Toda a população que quisesse louvar esse deus ficava do lado de fora, numa espécie de antessala, e não podia entrar. Aí você imagina, construir isso tudo para um faraó entrar. Eu ficava muito impressionada. A última curiosidade sobre essa história de como é uma civilização muito poderosa no quesito de conseguir construir coisas e tal, e que a gente fica se perguntando, mas como eles botavam essas coisas em pé, né? Então, tem um lugar lá que a gente vê um exemplo dessas de arquitetônico, assim. Eles tinham que construir essa parede gigante, que era a parede que protegia o templo de Luxor. Aqui não dá pra ver legal. O que acontece? Aqui do lado dá pra ver uma outra parede de argila. Então eles faziam o seguinte, gente, eles iam construindo uma parede de argila e eles iam usando essa, como se fosse um andaime. Sabe andaime? Então, só que naquele tempo não tinha andaime. Então, ao invés de usar andaime, eles faziam essa parede de argila, ia subindo, e quando a parede que eles queriam fazer, que essa aqui estava pronta, depois eles destruíam. Aqui, por um acaso, ficou ainda um pedacinho. Então, esses foram meus 10 fatos, minhas 10 curiosidades, sobre o Egito, que eu queria contar para vocês ficarem empolgados também de ver como é que o Egito é legal e estudarem mais ainda sobre esse assunto aí com a Analice, tá bom? Espero que tenham gostado, que seja útil. Beijo, tchau!